Voltamos, minha gente, voltamos para falar de Sampaoli no Atlético Mineiro. Ontem estava tudo encaminhado, agora já tudo anunciado. Então, Sampaoli é o novo técnico do Atlético. Na noite de ontem, o Galo confirmou tudo e o vínculo vai até 2027. Sampaoli já chegou, vamos ver como é que foi a chegada dele? A gente vai ver ele chegando a Belo Horizonte e também dando as suas primeiras palavras como novo treinador do Atlético Mineiro. Está vendo aí, ó, o Sampaoli chegando, desembarcando no aeroporto e tal. Tem áudio, gente, daqui a pouco, né? Quando ele falar. Vamos ouvir. Ah, tem a declaração dele, Switcher? Me contem aqui. Ele falou bom dia. Ah, tá bom. Tá bom, então tudo bem. Depois a gente fala das palavras. Bom dia, bom dia. É importante que ele fale bom dia, PVC. Será que ele vai chegar muito educadinho, muito fofo com todo mundo, abraçando os funcionários? É que a gente espera, né? Aí, gente, não tem o áudio dele, não? Ele falando? Tô conversando com o Switch com vocês ao mesmo tempo, né, gente? Tá bom, não tem problema não. PVC, será que ele vai chegar dando bom dia, sendo simpático com os funcionários, com todo mundo? Que isso, é um cachorro ou é o Sampaoli? Um cachorro rosnando? Você sabe que tem um monte de gente na comissão, na seleção brasileira. Eu posso falar isso sem entregar quem é, porque tem bastante gente que trabalha na seleção brasileira que trabalhou no Atlético, certo? Tem. Então, eu posso falar sem citar nome de quem é, porque eu não vou entregar ninguém. Na assessoria, no departamento médico, em várias, na diretoria de seleções, em várias áreas tem Galo aí na seleção. Eu cheguei para uma pessoa hoje na Igreja Comari e falei assim, cara, hoje você é um homem feliz. A resposta, sou feliz porque eu não tô lá. Aí eu falei, aí alguém falou do lado, falou assim, mas é verdade que ele não fala bom dia? Aí ele respondeu, ele não fala bom dia. A gente não fala bom dia para ninguém. Ele começa e sai trabalhando e vai falando. Às vezes você vira e fala para ele bom dia e ele faz responde alguma coisa e sai para trabalhar. Assim é Jorge Sampaoli. Mas como diz o Júnior Alonso, as pessoas não vão trabalhar para ouvir bom dia, né? Depende. Só que você precisa criar um ambiente de trabalho que seja minimamente favorável. Eu acho que o Sampaoli é um grande técnico. Mas isso, na minha visão, assim, se você não criar um bom ambiente, a chance do trabalho ser mais curto é maior. Pois é, às vezes o bom dia ele é importante, né? Porque o bom dia fala ali sobre como as pessoas se sentem naquele lugar. E eu acredito que todo mundo que trabalha feliz, trabalha melhor. É claro que a gente já viu times, né, com grandes tretas e as coisas funcionarem dentro de campo. Mas se você tem um bom ambiente, é bem melhor, não é? Samir, você acompanhou o Sampaoli no Santos também. Também não era fácil, tirando a amizade que ele fez com os moleques ali em cima da árvore ali, foi uma amizade verdadeira. Mas também não era, né, um clima de relacionamento ali muito tranquilo, pelo menos pelas informações que a gente tem. Como é que você vê o Sampaoli hoje, o Sampaoli no Atlético? E era um desejo enorme da torcida. Você vai nas redes sociais, a torcida era só Sampaoli, é hashtag, é perfil, Bom dia, Sampaoli. Bom dia, tem o perfil no X. Bom dia, Sampaoli. Esse negócio da molecada da árvore, né? Rapidinho, o PVC que gosta de contar histórias. O Leão, uma vez, estava lá no CT e estava sendo entrevistado por uma emissora da Alemanha para falar das revelações do Santos. Aí ele estava andando ali na beira do gramado e os meninos estavam em cima da árvore e falou, aqui inclusive é da jogador na árvore, ó, olha aí, ó. Ele apontou para cima da árvore. Aqui inclusive está na árvore, é o jogador. Agora, o Sampaoli, existe essa questão, né? Eu tenho um dirigente muito conhecido aí no futebol que falou um negócio para mim, né? Falou, Samir, 90% é relacionamento, é gestão de grupo. Porque de tática, um entende um pouquinho melhor que o outro, no fim todo mundo é muito parecido. Claro que isso é muito discutível, né? Agora, na questão do Sampaoli dentro de campo, eu gosto demais. E às vezes é importante chegar um Sampaoli para dar um choque, né? Se o elenco estiver muito acomodado, o Sampaoli ele mexe com todo mundo. Na questão, pode ser que na questão dos funcionários realmente... Lá, quando eu cobri o Santos, eu ouvi muita reclamação do Sampaoli, falta de educação, aquela coisa. Enfim, escutamos muito. Mas quando você pega um elenco acomodado, para mim a melhor coisa é trazer um Sampaoli, porque ele dá
ele dá um choque com ele, não tem jeito. Se tiver que tirar... o Ricardo Oliveira estava no Santos, se tiver que tirar o Ricardo Oliveira, ele tira. Se tiver que tirar o goleiro que é ídolo, ele tira, não tem problema. Então, eu gosto do São Paulo. Ele veio num momento no futebol brasileiro que eu estava um pouco enjoado daquela questão de atacante ficar marcando lateral. E vem até a linha de fundo aqui, fazer linha de 5 com os laterais marcando. E ele não, ele veio naquela moda antiga, né? Os atacantes do São Paulo marcam, não sei como é que está agora, né? Se houve alguma evolução, mas marcavam até o meio campo. E depois, se o atacante, se o lateral adversário passar dali, é o lateral que pega. Então, assim, o São Paulo, na questão tática, de marcação alta, de dar uma chacoalhada no elenco, eu gosto bastante. O São Paulo, quando o clube fica sem treinador, eu sempre cito o São Paulo como um dos primeiros. Aí eu curto muito. Claro que tem essa questão de pedir muitos reforços e também do ambiente, que é bem discutível. Mas tem um cara que vai chegar, Samir, que concorda com o que você está falando. E ele é ídolo da torcida do Galo. Everson, goleiro do Galo, fala sobre a chegada do Sampaoli. O que será que os jogadores e que o Everson estão pensando? Não, ele sai do Santos, né? Na época, aí eu fico lá um pouco no tempo de Santos ainda, o clube passando por dificuldades financeiras, o presidente da época lá passando por alguns problemas financeiros, e ele vem para o Galo. Quando ele vem para o Galo, ele entra em contato comigo. Foi a primeira vez que o São Paulo entrou em contato comigo. Nem para me levar para o Santos, ele... Ele não falou com você? Diretamente não. Ele é casca grossa. Ele é casca grossa. Diretamente ele não falou comigo. Aí quando ele vem para cá, tem a situação que ele queria trazer um goleiro. Ele entrou em contato, queria saber como estava a situação lá no Santos. E perguntou se eu queria trabalhar com ele novamente. Obviamente eu falei que sim, por ter sido um cara que me ajudou muito, por ter sido um cara que sempre dava muita confiança no meu trabalho, um cara que sempre gostou do meu trabalho, obviamente sabia que poderia casar também tão bem quanto casou no Santos, né? Sim. Apesar de Santos a gente não ter conquistado o título, a gente no Brasileiro ficou em segundo com 74 pontos atrás do Flamengo com 90. Então, se você pegar os últimos 10 brasileiros, talvez 74 pontos, você tem aí uns 4 campeões aí com essa pontuação. Daí ele me trouxe para cá, onde graças a Deus eu reconquistei a alegria de jogar futebol, eu reconquistei o prazer. Everson, que tem um relacionamento importante com o Sampaoli, até porque foi o Sampaoli quem trouxe o Everson para o Atlético, né? Tirou o Everson do Santos naquele momento, criou até uma certa polêmica, porque ele queria um goleiro que jogasse com os pés, era algo que era primordial para o jogo dele. O Rafael, goleiro do São Paulo, estava muito bem naquele momento. O Vitor, que é ídolo do Atlético, mas já estava ali mais no fim da carreira, né? Já estava um pouco mais velho, então já estava ali perdendo um pouco de espaço. O Rafael, que estava se dando bem, mas aí ele traz o Everson, cria uma polêmica na hora, mas aí dá tudo certo, porque o Everson se torna, né, um grande jogador, um ídolo do Atlético. E naquele momento ele forma um grupo que se torna vencedor em 2021 também do Campeonato Brasileiro. Então, com o Everson, com o Hulk, o Arana chega naquele momento também. Então, por essas lembranças, o torcedor do Atlético tem muita gratidão ao Sampaoli por ter formado esse time que depois se torna campeão. E ele barra o Vanderlei no Santos para colocar o Everson. E o Vanderlei, na época, era quase ídolo, né? A torcida do Santos via pedindo o Vanderlei, inclusive, na seleção brasileira. E ele barra para colocar o Everson. Isso aí. Vamos ver os números do Sampaoli no Galo? Como é que foi aquela primeira passagem? 39 jogos, 22 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 68 gols marcados, 43 gols sofridos e campeão mineiro de 2020. Era um time bem maluco, né? Que fazia muitos gols, mas sofria muitos gols também. O time ficava meio exposto, mas enfim, tem toda essa história que eu tô relembrando aqui para vocês. Temos o Sampaoli falando, então, vamos ouvir o treinador do Galo. Paoli, gostaria que você falasse o sentimento de estar voltando ao Atlético hoje. Oh, feliz por voltar aquí, bueno, y también agradecer el cariño de la gente que se manifestó básicamente por las redes, así que mucha ilusión y ojalá que podamos hacer a Galo mucho más grande. Ah, chegou fofo, não chegou? Fofinho, simpático. O pessoal fala demais, Luiz. Ô, PVC, eu queria te perguntar qual é o Sampaoli que chega no Galo, né? Porque me parece que é um consenso. A gente fala dos problemas de relacionamento, né? De como isso é difícil para ele, do tratamento, das contratações que ele pede, né? Muitas vezes em demasia, às vezes o clube nem tem dinheiro para contratar tanto e ele vai e pede. Mas em campo, o Sampaoli sempre é elogiado pelo trabalho que ele faz.
mas já tem um tempo que a gente não o acompanha. O último trabalho no Brasil, no Flamengo, foi um trabalho que não ficou marcado. Aliás, ficou marcado, mas por fatores extracampo. Depois ele passa pelo Rennes da França e ele tem uma passagem curta de 10 jogos, 3 vitórias, 7 derrotas, também não se destaca muito. Em campo, que Sampaoli que chega hoje no Galo? Eu acho o São Paulo um técnico extremamente criativo, eu concordo com o que o Samir falou agora há pouco. Agora, quando você começa a ter... Lembra que antes do circuito de técnicos estrangeiros no Brasil, uma das críticas que se fazia era que os técnicos brasileiros se revezavam em lugares, em clubes diferentes, né? Então era um técnico que era do Inter, no ano seguinte era do Palmeiras, no terceiro ano era do Corinthians, depois ia para o Flamengo, depois ia para o Vasco, depois voltava para o Grêmio, depois ia para o Inter de novo. E está acontecendo isso com os estrangeiros, com alguns. O São Paulo é um. O São Paulo é a quarta passagem do brasileiro. É Santos, Atlético, Flamengo, Atlético de novo. Então você perde um pouco da surpresa. Você perde um pouco da novidade. E esse ponto é importante. Vai começar o jogo da Champions. Você perde um pouco da novidade. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que a novidade do São Paulo no Atlético, na Cidade do Galo, vai ser ele falar bom dia, por favor e muito obrigado. Hoje eu estava lembrando de novo uma história com essas pessoas que trabalharam no Atlético na época do São Paulo, e eu já contei essa história aqui, mas é sempre bom retocar. Eu contei a história da festa. Lembra da festa que todo mundo pegou Covid, Luiz? Lembro. Foi um gerente dele, né, que foi para uma festa em Nova Lima. E a pessoa disse assim... Isso que gerou um curto de esse foi um fator, mas não é o fator. O desgaste do Sampaoli no Atlético, ele se deu por muitas coisas. Por uma soma de histórias, uma soma de fatores que foram acontecendo, se acumulando. Aí eu falei, mas a história da festa, não dá para dizer que o Atlético não ganharia, que o Atlético ganharia o Campeonato Brasileiro de 2020 se não tivesse a festa. Mas atrapalhou, certo? Aí ele disse, certo, atrapalhou muito. Porque o que aconteceu na história da festa? Aconteceu que o Atlético ia disputando o campeonato, era o ano da pandemia, ninguém podia fazer nada, sair para lugar nenhum, né? E o Atlético tinha um cuidado muito grande com isso, e a comissão técnica do São Paulo cuidava muito disso, cobrava muito isso, até que um dia, no aniversário de um integrante da comissão técnica, houve uma festa em Nova Lima, houve 2 festas, uma mais reservada e uma mais aberta, e na semana seguinte, mais da metade do grupo só tinha Covid. Mais da metade do grupo de trabalho do Atlético tinha Covid. Isso atrapalhou pelos desfalques, isso atrapalhou pelo ambiente. Que aí fica assim, como assim? Ele cobra que a gente não faça, mas ele faz. E aí isso contamina o ambiente inteiro, com um vírus, no caso. Isso pegou muito forte. Não dá para dizer que se isso não tivesse acontecido, o Atlético ganharia o Campeonato de 2020. Mas que teve interferência, teve. Há uma outra série de histórias do São Paulo, das engraçadas. Essa que eu estou contando, acho que é a mais importante da passagem dele pelo Galo. Porque teve interferência no final da campanha. E hoje, aqui na Granja Comari, teve gente que me confirmou isso. Não é que perdeu o campeonato por causa disso, mas foi pesado. Foi pesado. E aí esse funcionário faz parte da comissão técnica do Sampaoli, da comissão do Sampaoli, e tem um outro profissional que também chega junto. Quem você acha que é, Samir? Pablo Fernandes. Lembra dele? Gente. Já respondi? Não, corta pro Samir, porque ele respondeu sem falar. Esse mesmo. Ai, Pedro se lembra bem desse cara. Pablo Jebe Fernandes. Esse tá chegando junto também. Aliás, esse episódio aconteceu lá em BH, que foi, né, no momento, foi depois de um jogo do Atlético, contra o Atlético, pelo Flamengo, claro, e ele teve todo esse problema aí com o Pedro, que foi um absurdo, né, gente? Preocupa? Preocupa, porque foi um total absurdo, né? Quando o PVC tem essa frase, né? Chegou a vias de fato, perdeu a razão, né? Então, com certeza preocupa. E na época, né, acho que vocês podem falar melhor do que eu, houve uma cobrança em relação ao Sampaoli, né, para que ele cobrasse o seu auxiliar, e isso parece que não ocorreu.
Essa questão do ambiente do Sampaoli é o pacote. Quem contrata sabe que vem um pacote polêmico que vai fazer parte. Aí você tem que apostar tudo na tática. E tem outra coisa também, né, PVC? O Sampaoli, o bom dele é a questão tática, porque o relacionamento a gente já está citando aqui, que é um pacote de problemas. Tem que ver se o elenco do Atlético Mineiro casa com o estilo Sampaoli. Porque o negócio do Sampaoli é marcar pressão, até os times dele marcam pressão até mais do que outros treinadores gostam de fazer. Ele gosta de jogadores que aguentam correr, é mais saúde física. Então ainda vai ter que fazer essa análise, porque não dá hoje em dia para a gente achar que os nossos dirigentes são maravilhosos e analisaram isso. A gente vê quando cai um técnico, o cara quer o Sampaoli, daqui a pouco ele quer o Tite, daqui a pouco ele quer o Dorival, treinadores de perfis totalmente diferentes. Então, tem que ver isso também, porque você já está pegando uma bucha, um pacote que é perigoso, fora de campo na questão relacionamento. Então, você tem que ter certeza que na questão tática ele vai resolver e se encaixa com o elenco. Que ele se garanta no campo, Que ele se garanta no campo, mas isso depende do elenco, porque é igual o Dorival no Corinthians. O Dorival precisa de jovens para trabalhar, a carreira dele mostra isso. E pegou um time com muitos jogadores acima dos 30. E o Sampaoli é a mesma coisa, ele gosta muito de saúde física. É isso, minha gente. Vamos ver se vai dar certo, né? Espero que sim. Eu vejo muita gente me perguntando aqui a minha opinião. Eu acho que o Sampaoli é um bom nome nesse momento para o Atlético, porque eu acho que realmente precisa de um técnico que chegue dando esse choque. E é um técnico que já tem essa identificação com o clube, que conhece bem esse elenco. Então, conhece bem Everson, conhece bem Arana, conhece bem Hulk. Já conhece muito desses jogadores. Então, acho que ele pode tirar leite de pedra aí. Até porque não tem muito tempo de trabalho, né? Ele precisa dessa data FIFA para que o time se recupere, né? O quanto antes, pensando em Campeonato Brasileiro, em Sul-Americano e na Copa do Brasil, né? Vai que. Futebol é assim, né? Vai que consegue reverter esse resultado diante do Cruzeiro. Então, acho que é um bom nome.